Abra comigo a palavra do Senhor, Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. E comendo com eles, o Senhor Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar. Deus Santo, Pai amado, foi a Tua palavra que foi lida perante os ouvidos e os olhos do Teu povo, para a instrução do nosso coração, da nossa mente, da nossa fé. Que a palavra do Senhor seja guardada no mais profundo da nossa alma para andarmos na Tua presença. E que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos, os olhos do entendimento, para que tudo fique claro e não duvidoso no nosso coração. Dá-nos essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o mundo essa semana está alarmado com a última incursão do Hamas, aquele grupo terrorista em Israel, no último dia 7 de outubro, alguns dias atrás. Nós ficamos espantados com duas questões principalmente. Primeiro, a crueldade dos assassinatos, dos sequestros de pessoas inocentes, num ato de pura crueldade, muito diferente de uma ação política que deseja a libertação de um povo. E segundo, a repercussão extremamente negativa das posições tomadas por várias seções da esquerda brasileira, em apoio ao Hamas e não àqueles que foram atacados, que é um grupo terrorista cuja finalidade de existência é uma só: destruir a Israel e os cristãos. Está no estatuto deles. O estatuto deles foi estampado nos tubos de várias televisões essa semana. É estatutário: destruir Israel e os cristãos. De modo que não foram só judeus que foram assassinados naqueles dias, cristãos também. Mas o que a gente ouve aqui no Brasil assusta, pela postura que uma certa área da política brasileira assume, não em favor de quem foi agredido, mas do agressor. Isso deveria nos levar a pensar um pouco mais nas posições que nós tomamos.
Nunca eles falam de libertar a Palestina e criar um Estado palestino, mas eles sempre falam em destruir a nação de Israel. Essa incursão do Hamas levantou como efeito colateral uma outra situação mais doutrinária, mais teológica, menos ideológica, menos política, mas que essa semana eu tive que responder várias perguntas a respeito disso. E Israel? Parecia Pedro perguntando para Jesus: não é esse o tempo? Como devemos interpretar isso? Não é mais um passo nos fins dos tempos? Claro que sim, e claro que não. O que está acontecendo é aquilo que o Senhor Jesus falou no sermão escatológico dele: nos últimos dias haverá guerras e rumores de guerras, haverá peste, haverá maldade, haverá crueldade, de modo que coisas como essas que nós vimos e estamos vendo os seus desdobramentos essa semana, já aconteceram várias vezes no decorrer da história da igreja e vão acontecer mais outras tantas vezes naquilo que nós ainda vamos ver pela frente. E eu achei que seria prudente expor esse texto novamente à igreja. Eu o expus há alguns anos atrás, assim que eu cheguei aqui, de forma, numa live daquelas dos estudos de domingo ainda, que a gente não podia ter muita presença aqui no templo. Hoje o templo está bem mais cheio do que naquela época. A gente tinha um gato pingado de pessoas que a gente tinha que se inscrever para assistir ao culto e à transmissão. Agora, ao olhar para essas coisas, e em razão delas, nós não podemos confundir as coisas como os discípulos do Senhor Jesus também confundiram naquela época. Todos eles, inclusive os 12, esperavam que a ressurreição de Jesus tivesse um outro significado, um significado mais político, mais ideológico, e não tanto espiritual como a preocupação de Jesus com os pecados das pessoas. Então eles pensavam sinceramente, pensavam credulamente, que a ressurreição de Jesus traria Jesus para o trono de Jerusalém, e ele então dirigiria um poderoso e grande exército para libertar Israel da nação do Império Romano, assim como Moisés havia libertado Israel do poder opressor do Egito há 450 anos lá antes do tempo da lei. O Senhor deixou claro aqui no versículo 6 e no versículo 7, que para eles e para nós também, como igreja dele, nós não devemos ficar questionando sobre tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O Senhor Jesus já havia dito que nem Ele sabe o dia, nem Ele sabe a hora, e é por isso que alguns teólogos de plantão aqui no Brasil e no exterior ficam com esse raciocínio de que nós não podemos saber nem o dia, a hora, mas o mês e o ano dá para calcular. E aqui no Brasil, a última que passou vergonha por causa disso foi a Valnice Milhomens, porque ela calculou a vinda de Jesus para outubro de 2013, e nós já estamos em outubro de 2023, e o Senhor Jesus não apareceu por aí. Então a palavra do Senhor é muito clara. Quando a gente vê essas coisas e ficamos alarmados e as perguntas sobem ao nosso coração, nós precisamos descansar na palavra do Senhor. E a pergunta que Pedro levanta aí no versículo 6 e no versículo 7, será esse o tempo? Nós precisamos sim entender como a Escritura trabalha com esse assunto, e não somente como as pessoas impressionadas começam a falar para nós. Como lidar com a continuidade e a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança? Como lidar com os aliancistas, dos quais os presbiterianos fazem parte, e os dispensacionalistas, que é quase todo o resto? Israel e a igreja são diferentes na forma de Deus salvar? Israel é a igreja do Antigo Testamento, e a igreja é o Israel do Novo Testamento. É Paulo quem nos diz isso em Romanos e Gálatas. Quando nós olhamos para Israel no Antigo Testamento, nós temos que nos enxergar lá, aguardando a promessa, esperando a vinda, sabendo a respeito daquele que virá, e lendo o Antigo Testamento pelas lentes e pelos olhos do Novo Testamento. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos que enxergar Israel na igreja. Porque Paulo vai dizer em Romanos que não é todo israelense que é um verdadeiro israelita, mas aquele que, como Abraão,
se aproxima de Deus pela fé. Aquilo que no Antigo Testamento é chamado de o remanescente fiel, aqueles que andam por fé e não simplesmente por sua etnia e por alguns privilégios históricos que receberam. A igreja é uma afirmação que fazemos com tranquila serenidade. A igreja é o Israel de Deus na nova dispensação da graça. Todos aqueles que são salvos, judeus e gentios, são salvos unicamente pela fé depositada no Senhor Jesus Cristo. De modo que não é possível imaginarmos Deus tratando com Israel de um jeito diferente que Ele trata conosco. Não é possível imaginarmos, não porque nós queremos resistir a essa crença, porque essa é a interpretação natural das Escrituras. Deus rejeita aqueles que o rejeitam, e aqueles que não confessarem a Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus também não o confessará diante de Deus. Qual é o lugar de Israel? Romanos capítulo 9 a capítulo 11, Paulo deixa mais claro para nós que o remanescente de Israel, aquele convertido a Cristo, participará de todas as promessas, e Deus tratará com Israel no futuro, sim, mas não como um processo de salvação que seja diferente do processo de salvação que Ele trata com qualquer pecador, porque Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem um judeu, nem um muçulmano, nem um hinduísta, nem um brahmanista, nem um que crê na fé Bahá'í, nem um cristão que viveu na igreja, mas ainda não entregou o seu coração para Jesus, só irá até Deus quando ir a Jesus. Eles precisam a Jesus, assim como nós também precisamos e fomos a Jesus quando Ele nos chamou por sua graça através do seu Espírito. Assim, um ponto que não pode ser negociado por nós jamais nessa questão de olhar para Israel é o entendimento de que Cristo é o mediador de tudo e de todos. Cristo é o único mediador que Deus colocou entre Ele e os homens, de modo que você, eu, nós, qualquer pessoa só pode entrar na presença de Deus por meio e conduzido por Jesus Cristo, o único mediador que Deus colocou entre nós. Não tem co-redentores, não tem co-mediadores, não tem associados. Tudo é em Cristo, e por meio dele e para a glória dele. Por isso, é preciso afirmar diante dos últimos acontecimentos em Israel, pelo menos algumas questões. A primeira delas é que nós somos solidários a Israel, mas não porque Israel é um povo especial, eleito de Deus e que recebe um tratamento VIP por Deus, pois nós não podemos esquecer que historicamente Israel rejeitou Jesus. Lembra de João 1, versículo 11, versículo 12? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, versículo 12, deu-lhes o poder, a autoridade, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, não Israel, não o Ismael, mas todo aquele que crê no seu nome. Está claro e límpido nas Escrituras que é assim. Então, nós somos solidários a Israel, não por causa dessa questão da salvação e da redenção, mas por causa da justiça daqueles que cruelmente agridem os outros e depois saem contando vitória por aí, como se fosse uma grande causa. Não é. Então nós nos colocamos ao lado de Israel por causa da justiça e da injustiça, da crueldade que foi cometida, pois nenhum de nós gostaríamos de ser vítima de algo parecido com aquilo. Nenhuma nação merece ser tratada dessa forma. O que presenciamos tem sido uma barbárie, jamais um movimento de libertação de oprimidos frente ao seu opressor. Segundo, nós não somos sionistas. Nós não cremos que temos que ir para Israel, investir em Israel, colocar as nossas esperanças e as nossas interpretações bíblicas naquilo que acontece com Israel. O movimento sionista é dos judeus, não dos cristãos. Portanto, nós que abraçamos a fé reformada, entendemos que não devemos dar apoio a Israel porque eles são a nação eleita especial. Isso não existe mais na Escritura. Nós os apoiamos por uma questão da justiça, da verdade, da sinceridade
da nossa fé. É claro que temos laços históricos com Israel. A nossa fé é chamada de fé judaico-cristã, porque o Antigo Testamento veio deles. E nós cremos nos dois, no Antigo e no Novo. Então há muita coisa que compartilhamos com Israel no que diz respeito a promessas de Deus. Mas não que somos povos diferentes, com tratamentos diferentes na presença do Senhor. Nós não somos sionistas. Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Ele é o bom pastor que guia as ovelhas ao aprisco e as protege. Enquanto Israel não se curvar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias prometido, eles não estão dentro da salvação. Deus salva israelitas da mesmíssima forma como Ele salva árabes, muçulmanos, confucionistas, brasileiros, argentinos, paraguaios ou venezuelanos. E esses nomes foram escolhidos a dedo. Deus os salva pela graça suficiente que nós encontramos somente em Jesus. Nós não somos sionistas. Terceiro, nós repudiamos todas as declarações de brasileiros em apoio ao Hamas. Se você é cristão, você tem que repudiar. Assassinato de crianças, pessoas sendo queimadas dentro da sua própria casa, pessoas sendo metralhadas na rua, sem direito de defesa, sem armas para revidar. Se você se coloca ao lado disso, você não é cristão. É outra coisa. Pois são ideologicamente construídas em cima de uma falácia histórica, ideológica e mentirosa, que nós não concordamos. E quarto lugar, nós precisamos afirmar com tranquilidade e serenidade que os acontecimentos em Israel devem ser computados como parte dos sinais dos tempos, e não, olha aí pastor, chegou a última hora, está trocando a última trombeta, já já a gente ouve o sinal. Não é bem assim, meus irmãos. Os sinais dos tempos foram profetizados por Cristo em seu sermão escatológico, que são encontrados nos evangelhos de Mateus 24 e 25, de Marcos 13, de Lucas 21, e que tem sermões excelentes a rodo na internet para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Assim, saber o tempo não compete a nós, é algo da exclusiva autoridade do nosso Senhor. A resposta de Jesus recoloca o foco na obra para a qual nos vocacionou para fazer. A pregação do Evangelho a todas as nações, inclusive nações muçulmanas e Israel. Nós devemos sim enviar missionários para lá, para falar de Jesus para as pessoas. Assim, quando nós lemos Mateus 28, 18 a 20, ele diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas, levando-as a obedecer tudo o que eu ensinei, e também levando-as a ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como fazemos discípulos? Nós fazemos discípulos ensinando todas as coisas que Jesus nos ensinou a guardar. E nós fazemos discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo, Jesus recoloca o foco no testemunho do seu Evangelho, versículo 8. Ele diz: não compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Esse texto você não sabe de cor, mas o próximo você sabe. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse você sabe de cor, não sabe? Ele é introduzido por um mas. Em vez de nós ficarmos nos preocupando demais com Israel, nós devemos nos preocupar com esse Espírito que nós recebemos. E o que Ele quer fazer em nós e através de nós para alcançar todas as nações. Então note bem que em primeiro lugar nós recebemos poder para o testemunho, não para fazer festa com Ele. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A consequência imediata de receber o poder, a presença, a habitação, o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é testemunhar Jesus às pessoas.
para que elas conheçam este que Deus enviou para a cruz no nosso lugar. O propósito da doação do poder é o testemunho em nome de Jesus Cristo ao mundo, e não um equipamento para a nossa satisfação pessoal como igreja. Note no texto que ao recebermos o poder, imediatamente seremos testemunhas, mas recebereis poder e sereis. Esse "e", ele é consecutivo, ele mostra uma consequência imediata da recepção do poder. A diferença parece sutil, mas não é. Não fomos chamados para fazer propaganda do poder do Espírito, mas fomos chamados para, no poder do Espírito, fazer propaganda de Jesus. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Você se lembra, Lucas capítulo 3, versículo 14. Jesus saiu do deserto, da tentação de Satanás, no poder do Espírito, para falar de Deus onde quer que ele fosse. Segundo, o executor do poder é o próprio Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. De modo que nós, por nós mesmos, jamais seríamos capazes de cumprir e fazer acontecer a obra de Deus, mas quando nós somos cheios do Espírito, quando somos capacitados pelo Espírito, quando somos empoderados pelo Espírito Santo, é que então Ele prepara as coisas e faz as coisas acontecerem em nós e através de nós. É um fato inegável que precisamos do poder de Deus para cumprir a nossa tarefa. E há três constatações que precisam ser feitas aqui. A primeira delas: todos aqui presentes sabem que os nossos recursos humanos são fracos em comparação com a magnitude da nossa tarefa, que é evangelizar o mundo todo. A igreja de Vila Nova não foi chamada para evangelizar apenas o setor leste de Vila Nova. Ela foi chamada para evangelizar tanto em Goiânia como em todo o estado de Goiás e o centro-oeste e até os confins da terra. É por isso que nós nos comprometemos com missionários transculturais. Plantamos igrejas aqui perto de nós, mas também nos unimos a outras agências e outras igrejas para plantar outras igrejas mais longe que a gente puder chegar. Segundo, todos nós sabemos que, como são blindadas as defesas do coração humano, que é tendente para o mal, e que está mais interessado na busca do seu conforto pessoal e das coisas do mundo que as verdadeiras e eternas bênçãos de Deus. As pessoas ridicularizam, as pessoas caricaturizam a mensagem do Evangelho a fim de tornar mais confortáveis para si mesmo a sua condição, que a Escritura define com a palavra perdição. As pessoas que vão para a mídia e fazem caricaturas de Jesus no carnaval, que inventam livros descobertos pela arqueologia todo Natal e toda Páscoa, essas pessoas estão perdidas, como nós, muitos de nós aqui presentes, estávamos alguns anos atrás. E todo mundo que tenta evangelizar alguém, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa na escola, um professor de história, sabe como eles levantam a blindagem na hora. Alguns já nos recebem dizendo: eu sei que você quer me evangelizar, mas eu estou vacinado contra você. O fato das pessoas estarem vacinadas contra nós não diminui a nossa tarefa. O fato de muitas vezes as pessoas não aceitarem o seu convite para vir no culto é porque eles sabem que parece uma armadilha. Não, eu vou lá no culto e o pastor vai fazer aquele apelo e eu vou ter que tomar uma decisão. Então eles não vêm. Mas nós temos que ir até eles. E temos que tratá-los bem, temos que falar do amor que nos alcançou para alcançá-los também. Nós sabemos disso. Nós sabemos também, em terceiro lugar, que todos estamos conscientes da realidade, da maldade, do poder pessoais, do próprio diabo e dos demônios que estão sob seu comando, e como muitas vezes eles ficam nos espreitando, tentando escutar as coisas que nós falamos uns para os outros, para depois nos tentarem a respeito delas. Um dos teólogos mais interessantes que eu tenho lido ultimamente, quando eu preparo os sermões, é o Wayne Grudem, um teólogo batista. E ele fala uma coisa muito interessante sobre possessão demoníaca. Ele fala assim: olha,
o diabo não é onisciente, mas ele escuta muito bem. Então cuidado com o que você fica falando, a boca pequena, lá no seu banheiro, na esquina, de trás da parede, de trás da porta, porque se ele escutar, ele vai usar contra você. Olha que coisa esquisita. O mal continua diante de nós, mas há um consolo. A Bíblia diz que o joio cresce no meio do trigo, mas a Bíblia diz que também o trigo cresce no meio do joio. O trigo não para de crescer porque o joio foi semeado. A colheita não deixa de acontecer porque há impurezas no meio da plantação. O Espírito continua trabalhando no coração das pessoas e Ele os quebranta. E Ele pode muito bem usar você, eu, nós, para trazer os eleitos de Deus para o aprisco do Senhor. Assim, diante disso e sem ignorar nada disso e levando em consideração tudo isso, nós somos chamados mesmo assim a sermos o suficientemente simples para crer no que Jesus e seus apóstolos ensinaram, bem como no que Cristo, através deles, pela obra presente e poderosa do Espírito Santo, faz nas vidas conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, nas relações entre amigos e amigas. Tudo isso o poder de Deus age. Nós precisamos do poder do Espírito porque a conversão e a regeneração cristãs continuam sendo milagres da graça de Deus no coração dos homens. O poder que Deus usa para convencer uma pessoa de que ela é pecadora e precisa se arrepender é o mesmo poder que Ele usou para curar aquele paralítico de Betesda. O mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Talita. O mesmo poder que Ele usou para acalmar uma tempestade. O mesmo poder que Ele usou para expulsar demônios das vidas, das almas, dos corações das pessoas. Uma conversão é um milagre tão grandioso como um osso quebrado que foi remendado pelo Espírito Santo. Nós devemos festejar curas e milagres, e dentre elas festejar a obra salvadora que Deus está fazendo milagrosamente no coração de muitas pessoas. Para nós, aquele provérbio popular que diz que pau que nasce torto vai morrer torto, não é verdade. Basta você se olhar no espelho para ver o quanto esse provérbio é falso. Você continua meio torto, eu mais um pouco, mas não mais como era antes. E aquela musiquinha que a gente gosta de cantar para agitar o coração das crianças, havia um homem torto que morava numa casa torta, que tinha uma vida torta. Um dia Jesus o encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Ele está endireitando a sua vida e Ele pode usar você para endireitar a vida de outros. O Evangelho é que faz isso. Terceiro no que diz respeito ao versículo 8, o poder que nós recebemos é uma doação divina, mas recebereis poder, não comprareis poder. Não adquirireis poder por meio de exercícios e trabalhos forçados. Vocês vão receber gratuitamente, graciosamente. É uma doação de Deus e jamais é uma conquista meritória das nossas obras. O poder do Espírito é uma doação graciosa que Deus dá à sua igreja. Nunca pode ser apresentado como um fruto de busca ou esforço da igreja, que certamente vai desembocar na reivindicação de méritos na presença de Deus, e Ele não aceita. Não podemos, como temos feito, achar que o poder do Espírito é uma responsabilidade que pesa sobre nós, porque não é assim. Ele é uma dádiva graciosa, é um presente, é um dom gratuito, gracioso, benevolente, que nós jamais mereceremos, nunca merecíamos, nunca vamos merecer, mas que Deus, porque nos ama, continua derramando sobre nós todos os dias. Lembra de Romanos 5? Justificados, pois, temos paz com Deus, temos acesso à graça, temos alegria nas tribulações, porque a esperança não confunde. Por que a esperança não confunde? Porque o amor de Deus é derramado dos nossos corações pelo Espírito que lá dentro Ele já colocou.
Porque Cristo morreu por nós quando nós estávamos afastados de Deus, e porque Deus, podendo nos condenar e tendo poder e justiça para isso, preferiu, por meio de Jesus Cristo, nos perdoar e se reconciliar conosco. Por isso, não tenha medo de falar de Jesus para as pessoas. Ele não terá medo de falar de você para o Pai. Uma vez que o Espírito está conosco, nós precisamos sim ser cheios do Espírito. Como ser cheios do Espírito? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando graças por Deus em tudo, sempre, e se sujeitando uns aos outros, homens e mulheres, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 18 a 21. Então nós precisamos que Ele nos encha desse poder que nos impulsiona. Ainda falando sobre receber o poder do Espírito, Lucas nos fala aqui no versículo 8 que nós devemos testemunhar a Cristo a partir de onde estamos indo para a frente. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minha testemunha tanto como e até, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria e Judeia, e até os confins da terra. Tanto como e até. É uma responsabilidade simultânea que deve acontecer ao mesmo tempo. Jesus fala de Jerusalém abrindo para a Judeia e Samaria e indo até aonde os nossos pés puderem nos levar. Aqui onde nós estamos hoje é o nosso ponto de partida. Assim como os Estados Unidos foi o ponto de partida para Simonton vir para o Brasil em 1859. E sempre, constantemente, em assembleias da igreja, quando a gente apresenta a peça orçamentária, e aí a gente começa a perceber que está faltando dinheiro para uma área ou para outra área da igreja, alguém levanta o dedo e fala assim: por que não tira de missões? Que absurdo esse negócio da gente pregar o evangelho lá na Indonésia por meio de uma fazenda de pepinos do mar, quanto que aqui no bairro seguinte está faltando gente para falar de Jesus para as pessoas. Meus irmãos, vale a pena pregar o evangelho lá na Indonésia, sustentando um pastor que planta pepino no mar, porque Jesus mandou. E jamais nós vamos tirar dinheiro de missões para colocar em qualquer outra coisa na vida da igreja, porque todas as vezes que nós tiramos as coisas das outras coisas e colocamos em missões, não falta para essas coisas. Mas todas as vezes que nós tiramos de missões e colocamos nessas coisas, falta para tudo na vida da igreja. Deus tem abençoado essa igreja porque ela planta igrejas, porque ela se compromete com a obra da evangelização mundial, porque é o que está escrito de forma clara em Atos 1:8. Quando nós nos esquecermos disso, acabou-se para nós. Mas enquanto nos lembrarmos disso, Deus andará na nossa frente e nós vamos levantar a sua bandeira. Assim, Jesus fala isso, o desejo de Deus é que cada um de nós e todos juntos como igreja local nos envolvamos na grande comissão. A visão missionária da nossa igreja não pode ser apenas voltada para abrir mais uma igreja ali ou acolá, mas nós queremos e precisamos e devemos olhar para o mundo todo, porque quem olha para o mundo todo vê o próximo bairro, mas quem só olha para o próximo bairro não vê o mundo todo. Deus quer que a gente enxergue longe para a gente enxergar o melhor possível. Eu não gosto de sentar lá atrás. Os irmãos que estão sentados lá no último banco, me desculpa o comentário que eu vou fazer agora. Eu não gosto, porque a gente vê tudo o que acontece na igreja na hora do sermão. A nuca, a telinha verde, a telinha azul, a telinha vermelha, todas, enquanto o pastor está falando lá na frente. O que cutuca, o que cochicha, o que fala. Mas eu prefiro sentar na frente, para ouvir o máximo que eu puder. Mas isso não quer dizer que é pecaminoso sentar lá no último banco. E aí você tem uma vantagem sobre os outros, você vê tudo na igreja. Então, se alguém senta na frente e não vê quantas pessoas vieram, você sentou lá atrás, nossa, a igreja estava cheia hoje, né? Então tem vantagem sentar atrás também. E é por isso que eu não brigo com vocês de jeito nenhum. Tá certo?
Muitas igrejas estão negando o evangelho autêntico como uma prática evangelística míope, voltada apenas para a manutenção do rebanho que já está dentro da igreja. Não, nós temos que olhar para fora. Não tem nada que alegra mais o coração do povo de Deus como aquilo que nós vimos aqui outro dia na igreja, fazendo não só recepção de membros por transferência, mas derramando água na cabeça deles. E só um detalhe que às vezes passa batido: na hora que eu fui batizar o Murilo, naquela altura toda, eu acho que nem sobrou água para molhar a cabeça dele, desceu tudo pelo meu paletó adentro. E deu uma geladinha ali no braço. Mas o que nos alegra não é esses fatos pitorescos, o que nos alegra é que agora mais um pertence ao Senhor. É isso que nos alegra. E ver, presenciar e participar enche o nosso coração de alegria, diz a palavra de Deus, e os irmãos sabem do que eu estou falando. E então, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos comprometer com o evangelho e nos dedicar a ele cada dia da nossa vida. Em quinto lugar, ainda sobre mas recebereis poder, o texto diz que o testemunho implica em simultaneidade de ação, tanto como e até. Uma outra questão levantada por Jesus é que o nosso compromisso ele é simultâneo, ele é envolvente. Não podemos pensar em evangelizar primeiro Goiânia, depois o Brasil e por fim a gente vai para Israel. Não, nós temos que evangelizar Goiânia, nós temos que evangelizar Goiânia enquanto evangelizamos o Brasil, evangelizar o Brasil enquanto evangelizamos Goiânia, e vamos para Israel enquanto evangelizamos Goiânia, o Brasil e São Paulo. Não dá para ir de uma vez, a gente vai junto com outros, sendo parte de uma equipe maior. E é por isso que a Igreja de Vila Nova é fiel nos seus compromissos com o presbitério e com o Supremo Concílio, porque nós vamos com eles, enquanto eles vão com a gente. Mas observe mais uma coisa. Como que funciona essa dinâmica? Algumas pessoas falam isso, e outro dia o pastor Maquino repetiu esse provérbio do evangeliquez aqui no púlpito. Algumas pessoas falam, se você não pode ir, então ore. Se você não pode orar, então contribua. Então, ou faça uma coisa, ou faça outra. Não. Todos devemos ir, todos devemos orar e todos devemos contribuir. É uma tarefa inteira, simultânea, que Deus deu para todos nós, individualmente e coletivamente como igreja. Por isso, faça as suas contas para você perceber o que você está fazendo. Você está indo, testemunhando Jesus, falando de Jesus? Você está orando por missionários, pelos pastores, pela igreja, pelos novos convertidos, por aqueles que estão sendo discipulados na classe Fundamentos da Fé? Você está contribuindo para que isso continue funcionando até onde a gente der conta de levar? Faça isso. Ore. Vá. Participe. E aí eu fico me perguntando, por que muitas pessoas não vão? Não fala de Jesus para o vizinho. Basta falar do que ele está fazendo na sua vida, você já estará evangelizando. Isso é testemunho. O resto você vai aprendendo com o tempo. Por que nós oramos tão pouco para que Deus nos use? Eu fico de boca aberta quando de repente um jovem chega para mim e fala assim, eu quero ir para o seminário. E o primeiro a dizer, você não vai, é o pai, é a mãe. Não, você só vai depois de formar em medicina, engenharia, advocacia. Aí, quem sabe, talvez, se você não mudar de ideia e ser muito teimoso mesmo, aí você pode ir. Eu me lembro quando eu cheguei para minha mãe e disse para ela assim, mãe, eu quero ser pastor. Eu vou falar aqui, mas eu amo demais a minha mãe. Ela disse para mim assim, pode ir, você não vai ser um pastor que presta mesmo? Foi a primeira frase que eu ouvi da minha mãe quando eu disse que quero ser pastor. E meu pai fechou o bico, não falou nada. Eu fiquei assim, pergunto, não pergunto? Pergunto, vou perguntar. Pai, estou indo para o seminário, o que você acha? É o que você quer, né? Esses foram os meus pais que não eram crentes. Mas e os pais crentes presbiterianos que dizem, só vai depois de se formar?
Só vai depois que ficar rico. Porque se você ficar rico, você não vai mesmo. Você ora para que Deus use seus filhos, seus netos, para a glória dele? Isso pode incluir um chamado para ser missionário lá no meio do olho do furacão do Oriente Médio. E quando Deus chama, você pode lutar o tanto que for, Deus vai levar. Então não lute, ajude, contribua, participe daquilo que é da graça de Deus para a sua família. Eu me lembro que quando meu pai disse desse jeito para mim, ele foi visitar minha tia. Minha tia era a única evangélica naquela época, era eu em casa e ela na igreja, na casa dela. Mas meu pai considerava os conselhos dela, ela chamava Neuza, e ele chegou para ela e perguntou assim: Neuza, o que você acha? Meu filho quer ser pastor. E a tia Neuza respondeu assim: você tem que dar graças a Deus, porque na sua casa Deus chamou um. Foi a resposta da minha tia. Dê graças a Deus, porque na sua casa, meu pai tinha 11, Deus chamou um. Depois chamou mais 2, mas isso é outra história. Então, participe. Não seja uma pedra no chamado de Deus para a sua família. Abençoe. Por último, terceiro lugar. Já falei tantos terceiros aqui hoje que ninguém vai dar conta de copiar esse sermão. Paciência. A igreja deve aguardar com perseverança o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, porque na boca de Jesus o Pentecoste está logo ali. A palavra de Deus diz que o Senhor ressuscitou e ele ainda ficou mais 40 dias com os seus discípulos após a ressurreição. Está escrito nos evangelhos. Então, quando Jesus é assunto ao céu, faltava 10 dias para o dia de Pentecoste. Entre Atos 1 e Atos 2, só tem 10 dias que separam um evento do outro. Jesus é assunto ao céu, 10 dias depois o Espírito Santo vem sobre a igreja. E o que Jesus mandou a igreja fazer? Diz: esperem. Esperem em Jerusalém. Ele não disse para eles fazerem uma campanha dos 318. Ele não disse para eles jejuarem e orarem 10 dias consecutivamente. Ele não disse para que eles fizessem uma conferência missionária de 10 dias com um louvor bem forte, daqueles que quebra as janelas do templo, para ver se o Espírito vem. Não, ele diz: fiquem em Jerusalém, esperem em oração, porque ele está chegando. Lembra quando Deus falou para Moisés assim: se preparem, porque amanhã eu vou fazer uma visitação aqui no povo. Deus ia inaugurar o tabernáculo, Levítico capítulo 9. E aí, no dia seguinte, Deus veio. E foi Deus quem acendeu o fogo do altar do holocausto pela primeira vez. Não foi Moisés que chegou lá com um fósforo lá, com aquele negocinho de acender carvão de churrasco e jogou lá. Não, ele chegou lá, ele falou o que Deus mandou ele falar e Deus veio. Eles não fizeram para Deus vir, eles fizeram porque Deus vinha. E a mesma coisa aqui em Atos, eles devem ficar em Jerusalém não para trazer o Espírito, para fazer o Espírito vir. Eles devem ficar em Jerusalém porque o Espírito virá. Daqui poucos dias a promessa do Antigo Testamento será cumprida. E aqueles que estavam em Jerusalém, na reunião em que eles estavam orando, participaram da chegada, do cumprimento do Espírito, da vinda do Espírito. Então, nós não o veremos voltar assim como vimos subir. Aliás, deixa eu consertar aqui. Nós o veremos voltar assim como vimos subir. Foi o que o anjo disse para os apóstolos: olha, vocês estão olhando aí procurando Jesus entre as nuvens? Do jeitinho que ele subiu, é do jeitinho que ele vai voltar. É claro que o anjo não contou todos os detalhes, né? Quando Jesus voltar, vai chegar um monte de anjo atrás, carruagem de fogo, as coiseiras todas lá, e um grande clangor de trombeta que vai ser ouvido por todo o universo. Mas ele virá.
Cuidado com aqueles que por pura presunção e curiosidade gostam de calcular o mês e o ano da volta de Cristo. A sua volta será visível. Nós vimos isso hoje de manhã aqui em Apocalipse 1, 7 e 8. Ela será gloriosa, Mateus 24, 30. O Filho do Homem aparecerá no céu com poder e muita glória. Ela será decisiva, 1 Coríntios 15, 54, diz que ele vem para julgar. E ela será súbita, quando todo mundo ficar dizendo paz e segurança, nós não precisamos de Deus, ele vem. E isso é o resumo da aula da Fundamentos da Fé. Pode ir lá conferir com todos os versículos que eles vão ler para vocês. Será como a vinda de um ladrão, será como as dores de parto de uma mulher. E o Senhor Jesus diz que nem Ele próprio sabe quando será. Marcos capítulo 13, 22. Existem grupos e indivíduos que no decorrer da história, presunçosamente, marcaram datas para a volta de Cristo. Deixa eu mencionar alguns. Os montanistas, no final do século II, disseram que o Paráclito já tinha vindo e que eles eram o retorno de Cristo. No ano 179 depois de Cristo, Jesus não chegou e eles caíram em descrédito. Emanuel Swedenborg, em 1757, disse que Jesus voltaria de forma espiritual, não física. Todo olho verá, está escrito na Escritura. George Rapp, no dia 15 de setembro de 1829, Cristo virá. Cadê ele? William Miller, o fundador dos Adventistas, disseram que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, mas não para a terra, para o santuário celeste, depois que ele não veio. Aí eles deram um jeito de criar uma doutrina para dizer que ele veio, mas não veio, ele veio invisivelmente. Todo olho verá. A fé Bahá'í diz que ele voltaria no dia 23 de maio de 1844 e que o seu fundador é a segunda vinda de Cristo. E eles estão atuando muito aqui em Goiânia ultimamente, esse pessoal. Charles Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, disse que ele voltaria em 1874, ele não veio, então ele remarcou para 1914, ele não veio. E 1914, para os Testemunhos de Jeová, é o início da presença invisível de Cristo como Rei na terra. Todo olho verá. Não é só os Testemunhos de Jeová que vai ver invisivelmente, não. Samuel Weor disse que ele voltaria em 1962 e que ele era o Cristo da era de Aquário. Herbert Armstrong, Cristo voltará em 1975. Henri Cristo, aquele cara lá do sul, do Rio Grande do Sul, disse que ele voltaria em 1978. Ele não voltou, então ele disse, sou eu. E ficou famoso e está velho aí, dizendo as coisas na televisão. Os borboletas azuis disseram que ele voltaria no dia 13 de maio de 1980, um ano antes da minha conversão, e que teria um grande dilúvio. Cadê os borboletas azuis? Harold Camping voltará em 1994, Bill Malpin voltará em 1981, Jerry Falwell voltará em 99, não veio, remarcou para 2009, também não veio. Edgar Cayce, 1999, Paul Sides, 13 de setembro, o povo gosta de fazer Jesus voltar em setembro, perceberam? 2007, Mark Blitz, 30 de setembro de 2008, Jack Van Imp, 2012, lembra de 2012? Valnice Milhomens, outubro de 2013, cadê ela? Além desses, José Alberto Vila Santa Monguia, marcou a volta de Cristo para outubro de 2028. Está chegando. E o último, Frank Tipler, 2057. Gente, está todo mundo marcando a volta de Jesus. Isso é o sinal dos tempos. Jesus disse que sempre seria assim. E aí, se os planetas se alinham, Jesus está voltando porque os planetas alinhados vão fazer uma passarela para ele chegar. Que conversa fiada, gente. A igreja se reuniu para oração com perseverança. E o Espírito veio porque Deus disse que ele viria, não porque a igreja disse que ele viria. Deixa eu terminar. Observe que eles perseveravam unânimes. Unanimidade pode ser todos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo,
mas pode ser, como nós acreditamos que seja, fazer tudo com o mesmo propósito. E eu quero concluir dizendo o seguinte: qual o propósito de o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, vir nos procurar e vir nos buscar? Primeiro, para sermos testemunhas vivas e vívidas de Jesus e sermos suas testemunhas até o fim, até o último dia. Lembra de Policarpo? 86 anos de idade, o procônsul chega para ele, o prende e diz: negue a Jesus, é só uma formalidade. Se você negar a Jesus, eu te mando para casa sem nenhum arranhão. E ele diz: mas você sabe com quem você... Agora pode falar isso, você sabe com quem você está falando? Se fosse uma fé superior para uma inferior, mas negar Jesus? Há 86 anos eu o sirvo e ele nunca me fez mal. Por que eu negaria a ele agora? E Policarpo foi morto na fogueira. O fogo não pegou direito, então o verdugo teve que vir e furar a sua garganta com uma lança. Ele jamais passará pela segunda morte. Por que o nosso Senhor quer nos achar? Para que Ele quer nos achar? Para nós caminharmos juntos sob a sua liderança, fortalecidos pelo Espírito Santo que nos enviou, e fazer isso até o fim. A partir do mês que vem, eu quero apresentar para a igreja uma série expositiva nova no Antigo Testamento que eu estou chamando de Encontros Tremendos. Eu preparei essa série para pregar lá na primeira igreja, preguei boa parte dela lá. Depois a preguei completa lá no Jardim Goiás e estava querendo pregá-la aqui em 2020, quando a pandemia chegou. Falei, vou esperar um pouco mais. São 27, 28 exposições bíblicas no Antigo Testamento sobre Deus vindo conversar com a gente. E eu queria dar um spoiler para os irmãos. Algo que ficou claro para mim, preparando essas 28 mensagens, é a quantidade de vezes que Deus diz: eu vou com vocês, estarei com vocês. Moisés disse: manda outro. Eu não, eu vou com você. Josué disse: nossa, mas tarefa pesada. E Deus disse para Josué: não tenha medo, eu vou com você. Depois Gideão diz para Deus: não, eu sou pobre, tem dinheiro não, como é que eu vou? Ele disse: eu vou com você, rapaz. Aí Jeremias diz: não, eu sou tão novinho, não sei nem conversar direito. Deus diz: eu vou pôr as palavras na sua boca, pode ir que eu vou com você. E constantemente no Antigo Testamento Deus diz: eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. E aí quando a gente lê Mateus 28, o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo, eu estarei com vocês todos os dias. Paulo dá o testemunho perante o Sinédrio e é preso. Na noite seguinte, amarrado num tronco, numa cela escura, a Bíblia diz que Jesus veio conversar com ele. O que Jesus diz para Paulo? Não tenha medo. Tudo que você falou para o Sinédrio, você vai falar para César. Eu vou com você. E aí, quando a nova Jerusalém descer do céu, e nós formos morar nela e aos arredores dela, Deus estará conosco todos os dias da eternidade, pelos séculos dos séculos. Porque Apocalipse 22 diz que a luz do Senhor brilhará sobre eles o tempo todo. Não vai ter noite, gente. Não vai ter nem sombra. Esse negócio de criança fugir de sombra porque tem medo de sombra, acabou. Lá no céu não vai ter sombra. Reverendo Weber diz que lá no céu a luz vai fazer curva. Não vai ter sombra para esconder ninguém de nada. Nós estamos indo para lá. E por último, para que Deus quer nos abençoar com o poder do seu Espírito? Para termos certeza de que Ele cumpre todas e cada uma das suas promessas de estar conosco todos os dias até o fim. Então, ao voltar para casa nessa noite, volte sabendo que o Senhor está com você todos os dias, até o fim. As coisas que acontecem ao redor de nós, que mostram a maldade humana e que faz a gente ter medo de que isso possa bater na nossa casa, não importa. Não importa.
Porque o melhor nós já temos, o Senhor morando com a gente. No futuro, quando a morte chegar, não importa como, nós é que iremos morar